Ora, então vamos começar. Pedro, vamos tratar-nos por tu, à boa maneira espanhola, se não te importas. Nada. Bom, primeiro começo por agradecer estares aqui connosco hoje para falarmos um pouquinho sobre ti e sobre o teu livro, A Cura. Vamos fazer alguns comentários, algumas perguntas, tentar não dizer muitos disparates, como ainda agora dizia, e ser muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar convosco, embora à distância, mas é um prazer conhecer o Clube de Leitura. Fico muito contente. Obrigado, e nós também. Eu já fiz uma pequena apresentação tua quando começámos a ler o livro, contudo vou reforçar aqui alguns aspectos. Perdoa-me porque vou ser mesmo breve, só temos uma horita, então não me vou alongar muito, mas dizer-vos que o Pedro Eiras é da cidade do Porto, é professor de literatura na Universidade do Porto, e para além de professor, divide o seu tempo a escrever, entre outras coisas, que podes completar também, claro, Pedro, mas a escrever ficção, romances, poesia, ensaios, peças de teatro. E já não escreves há muito tempo, ouvi dizer, é uma brincadeira, claro. Na semana passada foi lançado um último livro teu, se estou certo, que se chama Nevoeiro, que é uma ficção sobre Fernando Pessoa, sobre tempos com algum nevoeiro, com alguma neblina. É uma história que se passa em 1933, 34, 35, ou seja, os últimos anos de vida de Pessoa e os primeiros anos do Estado Novo de Salazar. Portanto, é um momento histórico particularmente complicado e doloroso e tenebroso, claro. É uma leitura que promete. Oxalá. O livro chegou às livrarias na quinta-feira, portanto é muito, muito recente. Ainda nem tem uma semana. Ok. Parabéns, Pedro, e queremos ter um exemplar aqui na nossa biblioteca, vou encomendar. Olha, apresentar-te o Clube de Leitura Raquel Gafanha tem várias coisas em comum. Primeiro, falar em português, depois gostarem de livros, de ler, e gostarem de Portugal. Isto faz com que, uma vez por semana, nos reunamos aqui para falarmos sobre as leituras que fizemos durante essa semana. Um pouquinho sobre as nossas vidas e tal e tal. O clube existe talvez há cerca de 20 anos, não temos mesmo uma data de fundação, mas pensa-se que já existe há este tempo todo, e tem o nome de Raquel Gafanha, Clube de Leitura em português Raquel Gafanha. Raquel era a minha antecessora aqui em Cáceres, que repentinamente faleceu em 2023, e desde então o clube adotou o seu nome, e fazer eventos como este são uma homenagem a ela e manter o brilhante legado que aqui deixou. 20 anos é uma vida inteira. Fico fascinado com um clube que consegue viver 20 anos e eu acho a ideia de clubes de leitura absolutamente deliciosa. Acho que devia haver clubes em todo o lado, em todo o sítio devia haver discussões sobre livros e trocas de ideias. Portanto, parabéns. Obrigado. E na Extremadura é bastante comum haver clubes de leitura, em Portugal também, mas aqui tem uma força incrível. E há sobre diferentes línguas, diferentes temáticas. Temos aqui membros, ou pelo menos o Luís, que está em mais do que um clube de leitura, no de português, no de francês, não sei se mais alguém. Também, castelhano, literatura de castelhano. Bem, espanhol. Bom, então estão devidamente apresentados.
Para nós começarmos de uma maneira assim, talvez um pouco mais descontraída, eu provoquei os membros do clube a pensarem numa palavra que pudesse, enfim, caracterizar, definir, que lhes viesse à cabeça após a leitura do livro. E agora vou pedir que cada um diga a palavra que pensou, para tu ires entendendo o tom aqui deste pessoal. Eu posso começar por mim, e uma das palavras que me veio à cabeça foi enigmático. E já lá vamos. Pensei numa palavra que não sei se é galega. O escritor, eu acho que tem muita retranca. Retranca. Em português, não sei qual é o equivalente em português, retranca. Os galegos têm muita retranca. Eu acho que brinca muito com o professor também, o escritor também. Nós temos retranca em português, mas não sei se é o mesmo significado. É como brincalhão? Sim. Como? Brincalhão. Sim. E irônico, muita ironia, muita sátira. Bem. Eu escolhi a palavra labiríntico. Pronto, não tinha escolhido nada, mas estava a procurar agora e poderia ser conversão. Não sei se existe trocar de ideias, sim. Conversão, de uma religião para outra ou de uma ideia para outra. Sim. Análise. Revelação. São duas palavras. Ovelha tresmalhada. Ovelha tresmalhada. Ovelha tresmalhada. Não ouvi. Ovelha tresmalhada. Certo. Repete-se muitas vezes no livro. Transviar, não sei se existe. É mudar de via. Desviar. Mais. Eu tenho uma frase, mas não uma palavra. Pode ser uma frase, que gostes. Eu tenho página 153. Vi tudo o que se faz debaixo do sol e achei que tudo é vaidade e vento que passa. Fragilidade. Coincidência? Eu tinha pensado vaidade. Eu acho que a cura está dentro de nós mesmos. Boa tarde. Eu tinha pensado mesmo da ovelha, mas eu mesmo e filho pródigo, não é? Ovelha e filho será mesmo. Refletir. Joia? Ajoelhar. Sim. Fantástico. Que belíssima galeria de palavras. Entendo perfeitamente por que razão elas aparecem aqui. Faz muito sentido para mim. Acho que é um resumo muito interessante do livro, até porque, na verdade, são várias histórias. Pensar o livro a partir do labirinto é diferente de pensar o livro a partir do filho pródigo, que é diferente de pensar o enigma. Quer dizer, são várias leituras, mas é o mesmo livro ao mesmo tempo. Isso agrada-me. Sim, falou-se aqui da vaidade, da fragilidade, do ajoelhar. São alguns temas que gostava de explorar nesta pequenina sessão. Mas gostava de pudéssemos falar um pouquinho sobre a capa do livro. É um clássico começar-se pela capa, mas na verdade nós acho que não falámos sobre a capa. Não. Pois não. Costumamos falar, mas acabámos por não falar ainda em grupo sobre ela. A edição que nós temos
Consegues ver? Tenho aqui também. Ok, é a mesma edição. Tem aqui o Grito, uma pintura muito conhecida, que nos pode significar um montão de coisas. Ansiedade, absurdo, não sei, um vazio, eventualmente descrença. Aí são também, da minha percepção, algumas sensações vividas por algumas personagens do livro. E gostaria que nos pudesses elucidar um pouquinho sobre esta capa. Posso, com todo o gosto. Na verdade, o livro primeiro saiu numa outra editora, que na verdade já não existe, chamada Quid Novi, e a capa não tinha nenhuma figura humana. Tinha um divã de psicanálise, tinha um candeeiro, e era um jogo bastante formal. Depois, o livro saiu na Sírio e Alvim, e é claro que o livro fala de um quadro de Francis Bacon, quer dizer, o retrato do Papa gritando, uma pintura inspirada por seu turno em pinturas de Velázquez, e esta era uma hipótese, se calhar um bocadinho demasiado óbvia. Então acabamos por inclinar-nos para esta pintura de um homem ou mulher, parece ser um homem, não é seguro. Um homem que está a gritar, e sim, pode haver medo, desespero, dúvida, alegria, penso que não, desassossego, penso que sim, etc. Mas o que me agrada nesta proposta de capa é quem é que está a gritar aqui? Porque o livro tem duas grandes personagens, tem estes dois homens que se encontram todos os meses, e, na verdade, quer um, quer outro podem estar a gritar. E se calhar, durante uma boa parte do livro, pensamos que o homem que grita é o psicanalista. Não, ao contrário. Durante uma parte do livro pensamos que o homem que grita é o analisando, e de repente há um momento do livro em que pode ser exatamente ao contrário, pode ser o psicanalista que está a gritar. E esta ideia de haver um grito, mas não sabermos quem é o homem que está por trás do grito, agrada-me. Conseguem ouvir-me bem e seguir o português? Sim. Pronto. Sim. Boa. Obrigado, Pedro. Ficamos esclarecidos e é bom ter este esclarecimento pela mão do autor. E agora, começando a entrar um pouco na história, o nosso protagonista, o psicanalista, inicialmente parece sentir um chamamento da Igreja, como aparece aqui na página 13, quando ele vai à aldeia, ao funeral do marido da sua tia, e entra na igreja, encontra uma Bíblia, e depois acaba para levar para casa. Foi o único roubo da minha vida, diz ele. Mas diz também que calharam as páginas do Eclesiastes. E aqueles versículos de tanto desencanto, tanta contemplação da morte e descrédito sobre as ilusões terrenas, falaram-me como um eco da minha própria voz, como se aquela morte e a aldeia e a tarde cheia do toque de sinos gravado formassem um chamamento que me conduzia ali, àquelas páginas milenares a dizerem que nada vale a pena. Bom, isto é uma interpretação minha, claro, deste chamamento, segundo o que tu aqui nos escreves. Por outro lado, mais tarde torna-se um vigoroso ateu e, por fim, acaba numa cela dentro de um convento, a rezar e a cantar todos os dias. E aqui a pergunta é se o teu livro pode ser também sobre os desvios, que aqui já alguém falou, os transvios, os desvios que nós precisamos de ter de nós próprios. Não sei. Não tem nada a ver, claro.
É uma grande pergunta, não é? Porque apanha o livro todo nas suas várias partes. Então, para responder, se calhar eu recupero outra palavra que já apareceu aqui, que é a ironia. Eu acho, e também retranca, não é? Esta palavra galega. Talvez eu tenha usado essa retranca ou essa brincadeira, ironia, etc. Estou muito interessado em fingir que estou a contar uma história simples e depois complicá-la. Tentar complicar sempre aquilo que parecia tranquilo e já adquirido. Então, o psicanalista vai à igreja e encontra a Bíblia e fica fascinado por certas páginas, mas na verdade ele pode estar fascinado apenas pela componente poética daquelas páginas. E é verdade, a Bíblia, evidentemente, é um livro com momentos de poesia extraordinária. O Eclesiastes é um livro, é um verdadeiro poema. Poema melancólico, poema pessimista, claro está, mas há algo de poético ali. E o sujeito parece entusiasmado por esta característica literária do texto que está a ler. Não quer dizer que esteja imediatamente seduzido pela religião. Pelo menos ele acha que está interessado por um poema, digamos assim. Agora, dito isto, o que é que o psicanalista sabe realmente de si próprio? Ele é um cientista, é um médico, é um terapeuta, é um conhecedor dos abismos do espírito humano, é alguém que controla as leis da psique, é alguém que tem poder sobre os pacientes, sobre os analisandos, sobre o mecanismo teórico da psicanálise. Acha ele. E, de repente, o que sentimos quando ele lê o Eclesiastes é que, em rigor, ele está a sofrer de melancolia. Portanto, na verdade, este médico está doente. Este analista é um analisando. Ele próprio está a precisar de fazer um trabalho de mergulho em si próprio para compreender de onde vem esta terrível melancolia que ele sente. Agora, ele acha que não, ele acha que ele é um cientista e, portanto, um senhor da ciência, um dominador da ciência. Mas o tempo todo ele está, na verdade, bastante aflito, assustado, em pânico, com pavor, com fobia, com... Enfim, nem eu sei, não sei qual é toda a lista dos sintomas. E isto agrada-me porque nós acreditamos nele, nós estamos a seguir a narrativa dele, claro, é ele que fala, não há mais ninguém no livro a falar. É sempre ele, até ao fim. Quer dizer, quase até ao fim, porque quase no fim temos a mulher dele, temos a Rita, que fala. E aí nós temos acesso às palavras de Rita. Ela faz a psicanálise dele. Claro que isto está no texto dele, portanto é ele que está a transmitir, mas é um bocadinho uma janela que se abre quase no fim para nós vermos como ele pode ser analisado por ela. E eu gosto dessas páginas, não vou mentir. Acho importante que ela tome a palavra e faça uma leitura psicanalítica também dele. Portanto, gosto desta ideia de, mesmo aquele que tem a verdade, poder perder a verdade. Aquele que analisa os outros é analisado. Aquele que manifesta certas certezas, afinal está cheio de dúvidas. Então, labiríntico. Olhem, se eu estiver a falar demais, interrompam. De repente entusiasmo e começo a falar. Gosto da ideia de haver um labirinto, mas de repente eu já não sei muito bem o que é estar dentro do labirinto, estar no limite do labirinto e estar fora do labirinto. Se calhar não há fora, não podemos sair do labirinto. Quando parece que estamos a sair, na verdade estamos a entrar num labirinto ainda maior. Ou seja, no momento em que se salta o último muro, é para descobrir que estamos dentro de outro labirinto. A última página não é a solução e a primeira página também não é a entrada e as páginas do meio também não são o meio. Na verdade é tudo labiríntico o tempo todo. Acho eu. Sim, sim. E alguém falou em labirinto também, não foi? Elvira.
Sim, e o próprio Papa, a sensação que me dá é que, a dada altura, também está a apoiar o psicanalista a recuperar, enfim, dos seus problemas, quase uma espécie de também está a fazer uma análise ou ajudá-lo de alguma maneira. Mas já lá vamos. Agora gostava de saber se alguém tem alguma questão ou comentário ou reclamação a fazer ao Pedro sobre o livro. Sim, eu gostava de fazer uma pergunta, simplesmente, por que o autor, você, escolheu o Papa como protagonista, ou como antagonista do protagonista primeiro? Ora bom, boa pergunta. Eu não sei se escolhi ou se fui escolhido. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando nós temos uma ideia, a ideia aparece-nos. Nós estamos muito tranquilos na nossa vida, na nossa rotina, e de repente aparece uma ideia. Aparece em nós, aparece dentro de nós, dentro de mim, mas não fui eu que criei esta ideia, foi a ideia que se criou a si própria dentro de mim. E foi exatamente isto. De repente, um belo dia, eu dou por mim a pensar o que é que seria a psicanálise aplicada ao Papa. O que é que seria um Papa a fazer psicanálise? Isto funciona, não funciona, faz sentido, é um absurdo? O que é que isto quer realmente dizer? E já agora, se o Papa faz psicanálise, como é que reage o psicanalista? E vice-versa. E às vezes estamos a escrever ouvindo esta voz interior que decide por nós. Ou seja, eu fui surpreendido pela minha própria história. Claro que depois sou eu que decido. A partir daí, eu escrevo, eu mando, eu mostro, eu escondo, etc. Mas num primeiro momento, o que acontece é que a própria história se vai fazendo às minhas custas e até contra mim. A história faz-se sozinha. Portanto, de onde vem isto? Não sei. Acho que eu teria de fazer psicanálise para compreender porque é que escrevi esta história. Nota, eu nunca fiz psicanálise e também não sou psicanalista e também não sou Papa. É melhor dizer isto desde já. Portanto, também não sou a Rita, também não sou a Úrsula, também não sou, enfim, o Yves, aquelas personagens todas. Eu não sou nenhum deles. Agora, ao mesmo tempo, eu sou todos eles. Eu sou o professor Wagner, eu sou a Vanessa, eu sou... Enfim, toda a gente, todas aquelas personagens são parte de mim. Agora, o que é que eu estou então a tentar dizer a mim próprio? Não sei. Não sei muito bem. Sei jogar o jogo. E o livro, lá está, enquanto labirinto, é muito minucioso. É um jogo com muitas peças, com muitas regras. É um livro terrível de escrever, por um lado também muito agradável, porque o livro tem de ter certos capítulos e cada capítulo tem de ter uma citação de Freud e a citação tem de seguir uma ordem cronológica e o conteúdo da citação tem a ver com o conteúdo do capítulo. Enfim, o livro está cheio de regras e jogos que eu tenho de controlar, mas ao mesmo tempo é um livro incontrolável. Eu não sei muito bem de onde ele vem e para onde ele vai, sei julgá-lo, sei dominá-lo e ao mesmo tempo é ele que me domina a mim. Passei muito tempo a ler Freud, claro, claro, e também livros religiosos e de teologia, etc. Bom, eu não me custa explicar isto, eu não sou religioso. Quer dizer, tenho um entendimento, tenho um grande fascínio pelas religiões, pronto, isto para resumir muito, mas eu não sou cristão. Embora a minha personagem acabe cristã.
Ou se calhar a minha personagem acaba fascinada por uma fuga ao mundo dentro de um mosteiro, o que não é a mesma coisa. É complicado. Por outro lado, sou bastante freudiano, quer dizer, discuto com Freud, passo a vida a discutir com Freud e ao mesmo tempo reconheço que o meu pensamento é freudiano. Pode não ter havido conversão, não, mas já. Gostei muito do teu livro. Acho que é muito interessante para compreender um pouco a complexidade da mente humana. A minha pergunta é: por que não conhecemos os nomes dos dois personagens principais, o Papa e o psicanalista? E só sabemos que são Papa e psicanalista, mas sim podemos conhecer todos os nomes dos personagens secundários. A Úrsula, a Vanessa, a Rita. Certo? Ele chama-se Sigismundo. Sigismundo. É mesmo no fim. Sim, Quando a mulher, quando a desculpe. Sem problema. É verdade. O nome do psicanalista é guardado durante 230 páginas ou 240, só aparece no fim e nem é muito importante. O nome aparece ali quase por acidente. É quase no fim a Rita que a certa altura diz Sigismundo, que é uma brincadeira com o nome Sigmund Freud, claro. Portanto, o nosso herói é tão freudiano que até o nome dele é o nome do próprio Freud. Portanto, é uma brincadeira, é uma ironia, é uma chamada do destino. Como é que os pais dele adivinharam que ele viria a ser um psicanalista, um seguidor de Sigmund Freud? Enfim, faz parte da ironia do livro e do jogo de duplos e reflexos, etc. O Papa não tem nome porque o nome dele é ser Papa. Qualquer Papa, todos os Papas, este Papa, o Papa anterior, o Papa seguinte, o primeiro Papa, todos os Papas juntos. É o Papa que quisermos. Há outra personagem que não tem nome, que é o X. O X que só aparece no início, a anunciar o Papa, e aparece no fim, permitindo ao narrador, sim, ao sujeito, que vá parar ao mosteiro. E eu não quis que tivesse nome, porque às vezes não dar nome significa deixar um lugar vazio para caberem todos os nomes. Por exemplo, cabe ali o nome de São João Batista, aquele que anuncia Cristo, o anunciador. Mas também cabe o nome do diabo, do tentador. Então X é aquele que vem tentar o psicanalista. E é também o anjo, positivo ou negativo, o anjo divino ou o anjo caído, que leva o psicanalista para o convento. Não quis decidir. Às vezes é mais importante não decidir do que decidir. Quer dizer, escrever um livro é pôr lá as palavras, evidentemente. Ao mesmo tempo, é também decidir não pôr certas palavras. E dá tanto trabalho pôr a palavra como não pôr a palavra. É uma questão de escolha. Às vezes digo, às vezes não digo. Mas não dizer também faz parte do jogo. Por exemplo, não dizer um nome. Não dizer uma causa, não dizer um desejo, não dizer um segredo. São 250 páginas a dizer, mas entre as linhas que dizem, há muitas entrelinhas que não dizem. Quanto tempo levou a escrita do livro? Não me lembro. Já não sei. Leva bastante tempo sempre a pensar o texto, a descobrir como é possível escrever o texto.
Depois, o momento da escrita costuma ser rápido em mim, às vezes muito rápido. Apesar de tudo, é uma narrativa com alguma extensão, não me lembro, meses, talvez 1 ano e qualquer coisa. Depois há um momento da reescrita e volta a ser demorado. Voltar atrás, cortar, 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 acrescentar um pouco, cortar mais, voltar a cortar, cortar ainda uma vez, acrescentar um pouco, até o texto ficar terminado. De repente, um dia, sinto que o texto terminou. É muito surpreendente. Não sei explicar e não há nenhuma prova de que está terminado, a não ser a minha sensação de que o labirinto está construído. E há de ficar a curar também durante algum tempo, não é? Pausado, não sei, na gaveta, entre reescritas. Sim. Um tempo de observação, de releitura, de resistência. O texto tem de resistir à releitura. Se eu conseguir relê-lo e continuar a acreditar nele, é bom sinal. Alguns não resistem. Há textos, há livros que não resistem. Enfim, não sei, talvez daqui a 10 anos possa retomar livros que estão na gaveta e ver se eles voltam a existir. Mas é sempre arriscado. É possível falhar. Não é obrigatório todos os textos escritos sobreviverem. Mas isso também é bonito. Faz parte da aventura. Meus caros, alguém gostava de fazer mais algum comentário ou pergunta? Eu queria dizer, estás a dizer 99 ovelhas descarregadas e tem de encontrar uma ovelha que é a que está mais descarregada de todas. As demás están todas bem. E também esa ovelha, al final, é a que acho que tú estás a decidir quién é a ovelha. Ela, eu sei quién é, tú tamén, non para que estés a contar un bocado de esa ovelha. Podemos ser todos, todos somos esa ovelha. Eu tamén vi esa ovelha en mí. Eu não sei se compreendi perfeitamente, vou tentar responder. Posso tentar dizer a pergunta ou análise de isto? Tú estás a dizer que hai 100 ovellas e hai unha ovella descarregada, perdida, está fora de o rebaño, perdida. Então, ele precisa, o Papa precisa de encontrar essa ovelha que está perdida. Certo. Ora bem, é muito estranho, não é? É muito, muito estranho. Supostamente o livro mostra o Papa a precisar de ajuda e o psicanalista a ajudar. Mas de repente surge esta história, esta parábola da ovelha perdida, e parece que há o contrário. Afinal, e isto aparece mesmo no fim do livro, afinal, o psicanalista é que está a precisar de ajuda e o Papa parou tudo, saiu do Vaticano e foi ajudar o psicanalista. É muito estranho. É praticamente impossível. Como é que o Papa saberia de um psicanalista tresmalhado? E mesmo que soubesse, ia perder aquelas horas para ajudar aquele homem? Parece não fazer sentido nenhum. Então, será que isto aconteceu? Será que o Papa alguma vez esteve naquele consultório? Que provas é que nós temos? Nenhuma. Não há uma única prova de que o Papa foi mesmo lá. Quer dizer, no primeiro capítulo, X vai falar com o psicanalista. Tudo bem, vamos pensar que X é real, até porque deixa um livro de cheques. Tudo bom. Depois aparece o Papa, o que é muito estranho. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 13 vezes no total. Número simbólico. Tudo bem.
Depois o Papa volta a desaparecer e voltamos a ter o psicanalista com uma estranha história. E quando o psicanalista conta a Rita aquilo que aconteceu, a própria Rita talvez não acredite. Ela vai entrar no jogo, ela vai falar, conversar, etc. Mas não sei se ela acredita. Talvez o psicanalista tenha delirado tudo isto. Talvez seja um sonho ou um conjunto de 13 sonhos. Talvez o psicanalista tenha inventado todo um imaginário. Agora, para quê? Porque se sente perdido como uma ovelha? Talvez. Porque sente saudades do professor Wagner? Porque o Wagner desapareceu, morreu, e então o psicanalista precisa de outro pai? Ou de outro pai inimigo? Um pai que é preciso matar? E então é o Papa? Então o Papa é um pai, ou é um inimigo, ou é um pastor, ou é... Quem é exatamente este Papa? E será que o Papa existe? Não sei responder. Se tu não sabes... Okay. O autor de um texto pode não saber tudo. Aliás, é mais complicado. Às vezes, um autor de um texto sabe menos do que os leitores. Porque escrevemos um texto para nós, e às vezes um texto complicado, com uma certa extensão, várias personagens, episódios, debates filosóficos, etc. Mas isto não prova que nós sabemos o sentido do texto. Já aconteceu eu escrever textos, publicar os textos chegarem a leitores e terem vários tipos de existência, por exemplo, peças de teatro que foram representadas, textos que foram traduzidos, etc. E passa tempo, passam anos, e de repente um dia eu volto a ler o texto e compreendo que o texto dizia algo diferente daquilo que eu pensava. Quer dizer, 5 anos depois eu leio um livro meu e compreendo uma mensagem, um sentido que eu não sabia que estava lá. É muito assustador. Faz medo. Voltar a ler o livro e compreender que afinal o livro não era o que eu pensava. O livro é um livro que eu leio como se não fosse meu, como se fosse de outro autor. Portanto, surpreendente. E é um bocadinho verdade, já não é o mesmo autor, porque já passaram quantos anos? Muitos. Desde que escrevi A Cura, desde que publiquei A Cura até agora, eu já não sou a mesma pessoa. Portanto, o autor da Cura já não sou eu. E eu já não sou o autor. Eu agora sou o leitor. É muito estranho. Faz medo. Pronto, faz muito medo. Mas segue em frente, mesmo com medo. Sim. Tu falas-nos da vaidade ao longo do livro e gostava de pegar aqui na ideia da vaidade, de que tudo é vaidade, parafraseando o Eclesiastes. Ora, a vaidade, vamos pensar que é como uma moda que termina com o tempo. E nós falámos aqui sobre a ideia de vaidade, e para mim a vaidade, eu mostrei uma canção da Luísa Sobral que se chama Terça-feira, e enfim, é sobre as coisas pequeninas, as que importam. Comer chocolate, escrever uma canção, diz que a canção termina até assim. E aqui a pergunta é, e tu tocas mais do que uma vez na ideia da vaidade, é o que é que para ti não acaba, tendo em conta que, para mim, é importante nós darmos valor àquilo que permanece, ao que fica, e não um pouco a tudo, mas talvez mais a umas coisas do que a outras. E a minha curiosidade era esta, tentar perceber o que é que fica para ti, claro. Certo. Então,
De alguma forma são duas perguntas, porque primeiro um detalhe sobre a vaidade. A vaidade é problemática, como todos os conceitos e vivências e experiências. Eu acho que a vaidade pode ser até muito interessante. Acho que nós precisamos de alguma vaidade. A vaidade pode ser saudável e preciosa, acho eu. Também pode ser doentia, e nós vivemos rodeados por pessoas que são patologicamente vaidosas. Agora, um pouco de vaidade, acho que é aquilo que nos faz acordar de manhã e sair da cama e ir para a luta, que é a vida. Portanto, a vaidade pode ser positiva, também pode ser negativa. E quando o psicanalista ataca a vaidade tantas vezes, e quando diz que em rigor nada vale a pena e é tudo apenas uma vaidade inútil, ele está a sofrer de melancolia. Então o problema dele não é tanto a vaidade, se calhar é a falta de vaidade, e sobretudo uma melancolia que ele sente e ele nem percebe que é o sintoma de uma doença. Acho que o meu psicanalista, o meu Zygmunt, ou Sigismundo, precisa de rever a sua própria imagem de si próprio. Acho que se calhar ele tem de saber amar-se um pouco mais a si próprio. Agora, o que permanece? Essa é uma pergunta difícil. Eu vou responder assim. Aquilo que aconteceu, mesmo que tenha terminado, permanece. O que é que eu quero dizer? Se nós pensarmos uma memória de um dia feliz que tivemos, se olharmos para o nosso passado e nos lembrarmos de um dia de felicidade, esse dia volta a acontecer. Não literalmente, porque não podemos voltar lá. Ninguém pode viajar no tempo. Mas no instante presente eu posso recuperar, de alguma maneira, a alegria desse passado. Mesmo se o dia já terminou e já passou e está à distância. Acho que é muito importante na nossa vida, nas nossas vidas, conseguirmos encontrar esses dias felizes. Acho que nos alimentam e acho que ficam. Acho que o passado doloroso também fica, e é difícil lidar com uma memória dolorosa, mas felizmente as memórias felizes ficam igualmente. Se pudermos voltar a viver o passado agora, viver o ontem hoje, recuperar o outrora neste instante, acho que é uma forma de permanência. Não dá para recuperar e, ao mesmo tempo, dá. Quer dizer, acho que sou uma pessoa bastante feliz. Basicamente, a partir daqui, eu não caio nessa melancolia do psicanalista. Eu consigo compreender que o tempo passa, é verdade, e a perda existe. Ao mesmo tempo, tento agarrar-me a tudo aquilo que permanece em mim, enquanto memória. Bonito. É um equilíbrio frágil, não é? É um equilíbrio muito frágil. Mas a vida é assim mesmo. Sim, pegando na fragilidade também. Perdão. O livro dá-nos conta do Papa, esta grande figura, mas uma pessoa com alguma com tristeza, com desconforto, por isso é que vai ao psicanalista. O psicanalista, esta grande figura mediática que faz congressos internacionais e é muito lido, e enfim, com todos os problemas que teve. A própria Rita, e acho que tu escreves como esta mulher metálica, forte, já não me recordo, madura talvez, madura não, mas que acaba perdida, propiciou-se assim desta maneira. Então,
enfim, mostra-nos aqui alguma fragilidade. E é natural nós sermos frágeis, porque somos pessoas, não somos barras de aço ou de ferro. Mas aqui a pergunta é se para ti a fragilidade, mostrar esta fragilidade, se houve aqui um propósito, ou como é que tu vês esta ideia da fragilidade, tendo em conta todas as capas que nós vestimos no dia a dia e que, enfim, somos. Olha, vejo a fragilidade como essencial dentro deste livro. O psicanalista é frágil e não sabe que é. Isto é um problema e ele pensa que é forte, quando na verdade é muito frágil. A própria Rita, bem, a Rita é mais forte do que ele, ainda assim, mas também está a descobrir os seus limites, com bastante medo, com bastante paralisia. Na verdade, embora o psicanalista seja contraditório e termine no mosteiro quando não era de esperar, ainda assim ele evoluiu para um conhecimento de si próprio. Podemos vê-lo como alguém que perdeu o combate, é verdade, pode ser, daí a contradição, mas ele chegou a uma descoberta de si muito preciosa. De qualquer maneira, ele descobriu que tem medo, ele descobriu que está assustado. Não é bom estar assustado, acho eu, mas pelo menos ele estava enganado e agora não está. Agora ele compreende o seu limite. Enquanto o Papa, se é que o Papa existe neste livro, o Papa não aprendeu nada. É muito estranho. O Papa supostamente sai vitorioso ali do gabinete, do consultório de psicanálise. Ele sai como vencedor. Aliás, é ele até que decide parar. Não preciso mais de psicanálise. Mas, para dizer tudo, o Papa não evoluiu. O psicanalista evoluiu muito. Evoluiu para fraco, mas é uma evolução. A Rita também. Apesar de tudo, a Rita evolui também a caminho da sua fragilidade. E isto pode ser um ganho, e eu acho importante nós, seres humanos, frágeis, sabermos aprender algo com a nossa fragilidade. A solução da fragilidade não é apenas ganhar força. Nada contra, a força tem o seu lugar, tudo bem. E o sofrimento é atroz. Compreendo isso, evidente. Mas às vezes é preciso compreender o lugar daquilo que é frágil e fraco e saber encontrar algo de positivo aí também. Sem masoquismo, sem melancolia, sem neurose. Mas compreender que a fragilidade é real, existe mesmo, e não é obrigatoriamente má conselheira. Podemos aprender algo com a nossa fragilidade. Isto está no protagonista. E acho que é importante, e está no fim do livro. O protagonista descobre dentro de si mesmo uma espécie de limite. Isso é interessante. É o mandamento grego, conhece-te a ti próprio. Portanto, é Sócrates e Platão e, enfim, e é o mandamento do deus Apolo. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti próprio, conhece o teu limite. Às vezes é doloroso. Édipo conhece a si próprio. O rei Édipo é a figura grega que se conhece a si próprio. E é terrível. E ao conhecer-se, cega-se. Cega os próprios olhos. Mas conhece-se. É importante. Sim. E é duro conhecermos-nos. Às vezes, a verdade dói. Eu queria comentar duas coisas. A primeira é que a psicanálise é baseada nos sonhos, na linguagem, e ao início o livro diz, o autor diz, a minha experiência diz-me que a interpretação é infinita.
pode-se sempre desdobrar máis unha vez o sentido dun soño, cada símbolo se desvela noutro símbolo, somos infinitos pozos de trevas. Então, a dificuldade do coñecimento de si próprio. E tamén unha questão. Ao final, o X dice, se quiser, para se despedir do mundo, pode escrever uma, como hei de dizer, uma confissão, uma autobiografia, é um exercício espiritual purificador. E eu pensei a Santo Agostinho, que escreve as confissões e que é também uma revisão da sua vida e da conversão. Não sei se você pensou também nisto. Sim. Muito bem visto. E Santo Agostinho aqui é evidentemente pertinente, claro. Então, este é um livro, e é uma ficção, mas é um livro sobre a interpretação. E, como tal, revisita outros livros que também são livros que interpretam. Por exemplo, A Cura interpreta a interpretação dos sonhos de Freud, que interpreta sonhos. Gosto disto. Livros que interpretam livros, que interpretam livros, que servem para interpretar livros. Onde é que isto acaba? Não acaba. Nunca mais acaba. E depois, o meu livro diz que a interpretação é infinita. E, na verdade, Freud também diz isto. Mas se assim for, o meu livro, A Cura, também é infinito e de uma interpretação infinita. E tentei jogar com isto. É uma confissão que vai dizer a verdade, toda a verdade e nada senão a verdade, como no tribunal. Mas, ao mesmo tempo, é também encobrimento, fingimento, labirinto, jogo, mentira, ocultação. É um livro que promete dizer a verdade, mas já está a mentir. Promete a expor o segredo, mas já está a encobrir. Portanto, quem é o leitor que pode esgotar este livro? Não há. Porque nenhum livro é esgotado, porque passamos a vida a ler. Passo a vida a ler, sou professor de literatura, passo a vida a ensinar os meus estudantes a lerem livros. Estamos aqui num clube de leitura e um clube de leitura lê e interpreta, mas ao mesmo tempo acho que todos nós adivinhamos que a interpretação não acaba. Podemos ler o livro até ao fim, podemos conversar sobre o livro, podemos ler Freud, podemos ler todos os livros que este livro cita, podemos ler até os livros que este livro não cita, mas que são úteis, como Santo Agostinho, e mesmo assim, mesmo depois de ler uma vez, 2 vezes, 5, 10, 1000 vezes um livro, ele vai continuar a resistir. Isto, para mim, não é desesperante. Eu não vivo mal com esta questão. Pelo contrário, eu gosto de ler, eu gosto de interpretar, eu gosto de clubes de leitura, eu gosto de debates. Precisamente porque de cada vez que se conversa e de cada vez que se relê, se aprende algo mais. Nunca se aprende o todo. Não existe todo. Eu não sei o todo. Ninguém sabe. Mas podemos conhecer um pouco mais cada dia. E isso vale a pena. E vale a pena acordar de manhã para aprender um bocadinho mais e interpretar o mundo mais um bocadinho. Eu queria dizer que quando li o nome do protagonista, Sigismundo, lembrei-me, acho que como todos nós, do protagonista de uma obra de Calderón de la Barca. Não sei se conhece. Eu não sabia que era o nome de Freud, não me lembrei. Mas pensei nisso e também achava que tinha algo a ver La vida sonho e o teu livro. Confesso que não era uma referência, portanto não me lembrei de Calderón de la Barca, mas a tradição clássica da literatura espanhola
tem muitos jogos de espelhos e fingimentos e compreender que a segurança do mundo afinal é frágil e que a fragilidade das coisas às vezes pode ser mais segura, e em Calderón de la Barca, no fim, à partida, termina tudo bastante bem. Não li todos os textos de Calderón de la Barca, mas às vezes a situação dramática complica muito, mas no fim há uma solução, há uma resolução. Isto agrada-me. O mundo pode ser complicado e é uma comédia de enganos e é um grande teatro e a vida é sonho, mas o sonho também é vida. No fim, apesar de tudo, descobrimos algo dentro da vida sonhada ou do sonho vivido. Apesar de tudo, nós, os Sigismundos que nós somos, acabamos por descobrir alguma possibilidade de atravessar a vida e atravessar o sonho e encontrar uma espécie de caminho. Às vezes, o caminho faz-se caminhando. E agora salto para António Machado. Está tudo ligado. Os livros ajudam-nos a seguir este caminho. Às vezes andamos para trás, depois para a frente, mas são uma ajuda. Dom Luís. Sim. A ler o livro, descobrimos que é um fundo religioso, um fundo baseado na Bíblia. Cita-se, por exemplo, a Genés. Úrsula vai ensinar aos meninos na catequese o Pentateuco, digamos. Ao mesmo tempo, há uma citação da Apocalipse, onde os mortos pedem a Deus que faça justiça com os mortos. Por exemplo, nos evangelhos sinópticos há várias citações. A ovelha perdida podemos encontrar no Mateus, no Marcos e também no Lucas. Há ainda uma citação também importante, quando fala uma referência ao Dr. Freud, diz que os pecados não podem ser perdonados porque não existem. Mas, nessas citações, há referências ao perdão dos pecados. Podem ser perdoados, segundo a Bíblia, os pecados contra o Pai, contra o Filho, mas não contra o Espírito Santo. Eu acho que a citação que tu fazes desta última citação é muito fraca, porque fala de incomodar, não de perdoar, incomodar o Espírito Santo. Enfim, ainda mais, uma das personagens principais é o Papa, evidentemente. Então, há um trasfondo, um fundo religioso bíblico. Há uma citação também de Eclesiastes, no capítulo 2. De vanidades é todo vaidade. Vaidade de vaidades é todo vaidade. É o que descobri na leitura do livro. Muito bem, é uma travessia do intertexto bíblico. A propósito, não tenho absoluta certeza já de quais versões da Bíblia utilizei, portanto, porque trabalhei com várias. Portanto, às vezes, algumas destas citações podem não ser a mais evidente, a versão mais evidente, porque estou a trabalhar com uma tradução, enfim, eventualmente não tão fiável ou tão consensual. Agora, o que me interessou neste jogo foi colocar texto contra texto, ou seja, citar Freud, citar os Evangelhos, citar mais Freud, citar o Apocalipse, citar o Eclesiastes e o Gênesis, e depois citar Freud de novo, ou os discípulos de Freud, etc. E a ideia era muito confrontar e compreender em que momentos
a tradição judaico-cristã se encontra com a psicanálise, porque às vezes há uma coincidência, e em quais momentos a psicanálise se opõe literalmente ao fundo judaico-cristão. Portanto, como é que isto se faz? Texto contra texto. Uma citação contra outra citação. E, de repente, o psicanalista cita Freud, o Papa cita a Bíblia, mas também há momentos em que é ao contrário. O psicanalista cita a Bíblia, criticando, e o Papa cita Freud, criticando também. O que é mais complicado, etc. Quer dizer, às vezes é um trabalho de fazer leitura psicanalítica de uma passagem bíblica. Mas também há momentos em que é quase uma leitura bíblica de uma tese psicanalítica. Complicado. Deu bastante que fazer. Essa foi a parte de investigação mais, científica, por assim dizer. Ao mesmo tempo, diverti-me. Foi muito divertido o tempo todo. E um bocado mal levado também. Eu sei que este livro, é uma sátira. Uma palavra que também apareceu aqui. Apareceu ironia, apareceu sátira. As sátiras são sempre um bocadinho mal levadas, não é? Quando pensamos em qualquer escritor satírico, é brincar. E brincar é perigoso. Às vezes pode zangar, pode enervar. Eu acho que não vale a pena. Acho que é um livro, sobretudo, divertido. Pelo menos para mim. Eu diverti-me. Mas os leitores são soberanos. Se o leitor se quiser zangar quando eu estou divertido, pode acontecer. É um risco. Quando se publica um livro, tudo isto pode acontecer. Uma simples referência à Bíblia, que eu conheço, essa Bíblia Vulgata, na tradução em espanhol, também a Bíblia de Jerusalém, seja em francês, seja em espanhol. Não percebi? Sim. Dizia que a Bíblia que eu conheço, neste caso, é a Vulgata, sim, mas na tradução em espanhol. E também a Bíblia de Jerusalém. É uma versão muito crítica, muito exata, tanto em francês como em espanhol. Certo. Pois, eu trabalhei, isto já passaram muitos anos, não é? Este livro já foi escrito há, não me lembro, 15 anos atrás, talvez, já foi há bastante tempo. E de repente já nem sei direito o que era a minha biblioteca de trabalho nesse instante, ou a minha secretária de trabalho. Já agora, não leio alemão. Portanto, as citações de Freud são todas de traduções portuguesas, ou francesas, ou inglesas, em suma. E também não sei grego antigo, e também não sei hebraico. Em suma, tive de me socorrer aqui de soluções um bocadinho arriscadas. Continuando com o tema dos nomes, eu queria fazer aqui uma pequena reflexão, porque há uma ideia que comparto com um pequeno excerto que aparece aqui quando diz: não se preocupe, Úrsula, eu hoje não sou psicólogo nem psicanalista. Obrigada por dizer o meu nome. Por que é que agradece? Porque assim eu percebo que não está zangado. Sabe, isto é segredo. O meu marido, quando está zangado comigo, deixa de dizer o meu nome. Pode passar semanas assim, como se eu deixasse de existir. Eu sou da opinião de que, para esquecer a história, nomeadamente a história dos ditadores, é preciso não dizer os seus nomes. Sempre defendi aqui, numa altura, alguma vez eu disse que não queria nomear essas pessoas. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos nunca nomeio, nunca, porque para mim não dizer o nome significa esquecer essa pessoa, como dizer o nome significa
aproximar-me dessa pessoa, ter mais conhecimento dela, querer essa pessoa, não? Então, aqui, esta frase para mim foi muito, este inserto foi muito, ajudou-me a perceber que eu estou certo nessa ideia de não dizer esses nomes das personagens históricas. Por exemplo, na altura de uma pessoa que dizia que a Juana que não está. Não, nós devemos dizer, não devemos esquecer a história. Eu acho que não devemos esquecer a história, mas sim os nomes das pessoas que foram más para a humanidade. Então, pronto, eu queria dizer isso. Não? E a leitura tem que ver com que não aparece praticamente nem o nome do Papa, nem o nome do psicanalista, só até o final e pronto, o X, não? Uhum. Sim, compreendo perfeitamente. Bem, é claro que é difícil fazer história sem dizer os nomes. Pronto. O historiador, que remédio? Tem de dizer os nomes e os atos e as datas, e não há outra maneira de historiar o passado. Agora, em termos políticos, compreendo perfeitamente um silêncio que pretende ser uma forma de recusa e protesto. Para mim faz todo o sentido. Mas também há este silêncio castigador. Então, há muitos tipos de silêncio. O silêncio pode ser uma homenagem. Religiões que não dizem o nome de Deus por homenagem. O silêncio pode ser castigador. O marido da Úrsula não diz o nome dela para castigar e é cruel. O silêncio pode ser uma forma de militância política. Não dizer o nome para não homenagear e não fazer propaganda a um nome que nunca devia ter existido. Há muitos tipos de silêncio. Há bons silêncios, há maus silêncios, há silêncios que salvam e há silêncios que condenam. Como é complicado, porque silêncio, é não dizer. Mas o sentido do não dizer é muito diferente conforme o contexto. Então, nós temos de saber interpretar o texto, mas também temos de saber interpretar o silêncio, o não texto. É difícil para nós, seres humanos, seres que interpretam. Interpretamos o que se diz e interpretamos o que não se diz e temos de compreender silêncios diferentes. É difícil a nossa vida, mas é fantástica ao mesmo tempo. Enquanto professor de literatura, passo a vida a explicar aos meus alunos que um poema diz isto e isto e isto, mas ao mesmo tempo, quando o poema diz aqueles versos, o que é que o poema não está a dizer? Ou seja, às vezes o poema diz muito para calar muito. O poema distrai-nos, mostrando certos aspectos, mas calando outros aspectos. Ou então numa peça de teatro. Às vezes, numa peça de teatro, uma personagem fala muito, muito, muito e parece muito alegre e tem muito texto, mas na verdade porque está assustada e tem medo do silêncio. Então fala porque tem medo de dizer as palavras essenciais. Às vezes falar muito é para esconder as emoções. Às vezes aqueles que falam pouco estão a ser muito mais sinceros e mais honestos. E às vezes é também o contrário disto tudo. Então, a fala é complicada e o silêncio também é complicado. Curioso, não é? Nem em Espanha nem em Portugal somos muito silenciosos. Força, força. Só queria dizer que eu trouxe o Edipo Clube. Não sei se está bem. Eu trouxe o Edipo ao clube. Porque tem uma imagem do Edipo para resolver o enigma da espinha. Maravilha! Para terminar a sessão. É Edipo está na t-shirt
Claro, se quiseres, podes aproximar aí, aqui da câmara. No se puede ver. É aqui. Esto es Edipo y Esfinge. No sé si está. Estou a ver, sim, a imagem. Que coincidência maravilhosa. No es coincidencia. Va a ser para todos. Eu juro que não tinha visto, porque como está ao longe eu não consegui ver. Sabía. Mas Eu tentei ler o que põe aí, mas não. Bueno, era aquí, no. Foi uma homenagem, não foi mesmo coincidência. Era preciso queimar os livros? Não percebi. Ao final, o psicanalista queima os livros. Era preciso queimar os livros? Pois. Acho que sim, porque falava mal, entendeu? Era uma prenda. Os livros... Ora bem, queimar livros é algo que me dá pesadelos. É o terror. Enquanto professor, enquanto leitor, enquanto escritor, enquanto pessoa política, tenho horror à ideia de queimar livros. E temos queimado tantos livros desde sempre. Queimado, rasgado, destruído. É horrível. Nós sabemos que tem sido a barbárie e ainda há muito pouco tempo se queimaram livros e o século XX queimou livros e o século XXI proíbe livros. Eu digo muito aos meus estudantes que nunca deixem que alguém os proíba de lerem um livro. Nunca. Nunca permitam que alguém os impeça de ler um livro. Não é obrigatório ler os livros, mas eles têm de ter a liberdade de poder ler os livros. Portanto, quando eu escrevo um livro em cujo último capítulo há livros a serem queimados, isto para mim é muito perturbador. Claro que o psicanalista também está perturbado. Portanto, em rigor, eu diria que ele está num comportamento histérico, queimando a sua própria biblioteca. Ele precisa de a queimar, mas eu tenho problemas com isto. Mas ele está assustado, ele está perturbado, ele está fora de si. Dito isto, o que o protagonista faz é uma coisa, o que eu, Pedro, penso é outra coisa, sem dúvida. Dito isto, neste instante há livros no mundo a serem perseguidos, queimados, proibidos, censurados, um pouco por todo lado. Que bom haver clubes de leitura para se poder ler livros. Há um filme que vi, não me lembro do nome, é um filme, não me lembro se é da Síria, não, do Irão. Um filme do Irão, não me lembro do nome, sobre uma professora que organiza um pequeno clube de leitura com as alunas dela, com as estudantes. O Irão está num momento, é o fim dos anos 70, não é? Acho eu. Num momento de ditadura, em que as mulheres são obrigadas a perderem as liberdades que tinham conquistado, e esta professora reage reunindo algumas alunas, 6, 7, 8 alunas, em casa, para lerem os livros proibidos. Já sei, o título é Ler Lolita em Teherão. Acho que estou a dizer bem. Porque o primeiro livro do Clube de Leitura é Lolita, de Nabokov. Compreendemos imediatamente porquê. Portanto, enquanto os livros estão a ser censurados pelo poder, esta professora está a ler com as alunas os livros proibidos. É belíssimo. É muito comovente, muito emocionante, muito corajoso, muito perigoso, evidentemente. Tudo tem de ser feito às escondidas. Mas realmente aquelas vidas estão a ser transformadas por livros
lidos. E isto, para mim, é maravilhoso. Não se querem mais livros. Meus caros, estamos a aproximar-nos do fim. Já ultrapassámos um pouquinho o que tínhamos pensado, mas queria saber se ainda há alguma questão ou comentário a fazer ao Pedro, aproveitar a oportunidade de termos de estar aqui com ele. Obrigado a todos. Muito agradecidos. Obrigado. Obrigada. E tu ias dizer... Obrigada. Obrigada pelos livros. Ninguém tem mais nenhum comentário. Talvez uma última frase. É possível, após a leitura deste livro, dizer que a ciência va da mão da fé, da religião? Sinceramente, espero que não. Na vida real, espero que não. A ciência tem o seu lugar, a religião também tem. A religião é um património cultural da humanidade extraordinária. Não estou apenas a falar do cristianismo e não apenas do catolicismo. Estou a falar de todas as religiões que são monumentos culturais. Isso é importante. Agora, acho que a religião não se deve confundir com a ciência, nem a ciência com a religião, nem a religião com o governo, nem o governo com a religião. Espero manter esta separação que na Europa começa pouco mais ou menos com a Revolução Francesa e o Iluminismo, e acho que está bem assim. Por outro lado, para as personagens deste livro, tudo está bastante misturado. Mas estas personagens estão assustadas, confundidas, neuróticas. Bem, coitadinhas, são personagens. Uma história complicada, são vidas caprichosas. Deu-me muito gosto trabalhar gente complicada. O psicanalista é complicado, o Papa é complicado, a Rita é complicada, todas são complicados e complicadas. Isto agradou-me. Portanto, alguns deles vão confundir ciência com fé, fé com poder, poder com cultura, etc. Na minha vida, eu prefiro separar as águas. Mas temos de ter cuidado, acho eu. É uma luta. Temos de continuar a defender a separação destas áreas, penso eu. Obrigado. E continua, Pedro, esta luta. Obrigado. Eu também gostava de dizer, primeiro, muito obrigado. Primeiro ao Guilherme, que eu já conheço há uns quantos anos. Na verdade, conhecemos-nos em Praga. E aí estávamos presentes ambos em Praga, já passou bastante tempo, não é? Não sei, 8 anos, por aí? Não sei, mas já faz um tempo. Sim, também não tenho a certeza, mas Guilherme, que bom reencontrar-te, desta vez em Cáceres, desta vez no computador, que bom conhecer este clube de leitura, foi muito bom conversar convosco. Que bom terem escolhido a cura, Guilherme. Muito obrigado por dinamizares um diálogo sobre este livro, que continua a divertir-me bastante. E aprendi muito também com as vossas perguntas e as vossas palavras-chave. É muito emocionante para um autor, de repente, ter os leitores a lerem, porque li o livro, escrevi o livro, li o livro, publiquei o livro, reli o livro, mas estou sempre sozinho. E neste momento não estou convosco. E vocês são vozes e são pontos de vista, e é muito interessante o livro já não ser meu e pertencer a todos. Por isso, muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado a nós também e até breve, Pedro. Até breve. Boas leituras. Tchau.